Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema O Anticristo, Nietzsche. O Anticristo é uma obra fundamental para compreender a filosofia de Nietzsche e os métodos utilizados pelo filósofo na genealogia da moral cristã. No entanto, é importante ter cuidado com a leitura equivocada da obra, que pode distorcer a filosofia do autor. Nietzsche busca não somente criticar o cristianismo, com o objetivo de superá-lo, mas também superar o sistema filosófico platônico e toda a filosofia ocidental. Sua crítica se baseia na ética por trás dos valores cristãos, que valorizam aquilo que não permite o crescimento da vontade de poder no homem e sua afirmação como ser no mundo. O autor vai além, afirmando que o cristianismo, o platonismo e toda a filosofia ocidental existe para travar o crescimento da vontade de poder do forte, a única arma dos fracos contra os fortes e a valorização do primeiro contra o segundo. Escrito em 1888, um ano antes do seu colapso mental, a obra sofreu diversas alterações e supressões das passagens mais ferozes, visando assim fins comerciais. O original foi reeditado em 1956. O Anticristo faz parte da segunda fase de escritos de Nietzsche, os escritos negativos, os da destruição. Portanto, o caráter negativo da obra, que se dá através do embate contra o cristianismo, não termina em uma recusa pura e simples da moral dos fracos. Ele propõe, ao mesmo tempo, uma nova moral, a dos fortes, dos aristocratas, dos dominadores. Seu último capítulo, Lei contra o Cristianismo, visa inaugurar uma nova fase da humanidade. A obra, organizada em aforismos, oferece uma escrita mais desinibida, mas também torna a sistematização do texto, a agrupagem de temas e a ligação lógica mais complexas. Esse estilo aparentemente simples é uma das razões pelas quais Nietzsche é considerado um dos filósofos mais acessíveis e lidos fora dos círculos filosóficos, mas também é uma das principais razões para sua distorção. Entre os principais tópicos abordados na obra está a relação entre judaísmo e cristianismo, visto por Kaufmann como uma reação de Nietzsche ao crescimento do antissemitismo na Alemanha de sua época. Diante do aumento desse antissemitismo cristão, Nietzsche apresenta o Anticristo e diz que o cristianismo é nada mais do que uma continuação do judaísmo. O desprezo de Nietzsche pelo cristianismo não pode ser totalmente compreendido sem levar em conta a distinção que faz entre o cristianismo contemporâneo e o evangelho original, entre Jesus de Nazaré e Jesus de Paulo. Sua crítica ao cristianismo está enraizado em sua crítica aos valores, um tópico que ele havia explorado anteriormente em sua obra, na Genealogia da Moral. No início, ele coloca a pergunta, o que é ruim? E responde, tudo o que se origina da fraqueza. O que é o bom? Tudo que aumenta no homem o sentimento de poder, a vontade de poder, o poder em si mesmo. Para Nietzsche, o cristianismo é uma religião do ressentimento, um ódio impotente em relação àquilo que não se pode ser ou possuir. Em sua Genealogia da Moral, ele define esse conceito como: a revolta dos escravos na moral contemporânea começa quando o ressentimento se torna criativo e gera valores. Ressentimento daqueles a quem a verdadeira reação e da ação é negada, é a vingança imaginária. Nietzsche afirma que a moral cristã é produto do ressentimento, no sentido que é uma manifestação do ódio contra os valores da superior casta aristocrática, inacessível às pessoas inferiores. Um exemplo desse tipo de ressentimento pode ser encontrado na própria Bíblia, em Apocalipse, capítulo 6, versículo do 9 ao 11. Quando se abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que davam, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, Senhor, santo e verdadeiro, que não julgais e vingais o nosso sangue sobre aqueles que habitam a terra? E lhes foi dado um manto branco, e foi-lhes dito que descansassem ainda um pouco de tempo, até que fosse completo o número dos seus companheiros e dos seus irmãos que também seriam mortos como eles. Nesse trecho, mesmo no céu e na presença de Deus, as almas cristãs desejam vingança contra aqueles que os perseguiram e mataram. Para Nietzsche, isso é uma expressão do ressentimento, pois o autor do Apocalipse, incapaz de enfrentar a perseguição da vida real, ameaça seus inimigos com uma vingança imaginária que virá de um outro mundo. Nietzsche defende que a moral forte, conhecida como a moral do Senhor, é aquela que afirma a vida e permite o fluxo livre da vontade de potência. Já a moral do
escravo ou o cristianismo nasce para controlar os instintos e, de forma reativa, dominar o Senhor e a sua vontade de potência. Para Nietzsche, a paz preguiçosa da tolerância, do perdão e do coração largo são formas encontradas pelo cristianismo para frear a vontade dos fortes. Mas essa é uma moral antinatural, pois não permite a expressão dos sentidos naturais do homem. Ele também afirma que a religião para os fortes é uma oportunidade de superar a moral cristã e propõe uma moral que não restringe os sentidos, permitindo que os fracos sucumbam e que sua vontade seja valorizada. A luta contra os valores cristãos é um convite à luta, buscando por mais poder e excelência, questionando as verdades estabelecidas e construindo novas. Para os fortes, a religião é um meio para suprimir obstáculos e reinar. É um vínculo entre dominadores e súditos, que revela a consciência dos súditos aos dominadores. Nietzsche não se refere a um embate físico, mas sim a valores, buscando um novo tipo de homem, o super-homem, o além do homem, oposto ao escravo cristão, cultivado pelo medo. Nietzsche critica a ideia de progresso humano, argumentando que os europeus modernos estão abaixo dos europeus da Renascença, em termos de valor. Ele afirma que o desenvolvimento não tem nada a ver com uma necessidade de elevação, que o cristianismo tem sido hostil aos homens verdadeiramente fortes. Tudo que o homem considera hoje virtuoso como fruto do progresso não é mais do que decadência. Nietzsche afirma que o homem é depravado, mas esclarece que essa palavra não é uma acusação moral. Ele explica que a decadência ocorre quando uma raça ou indivíduo perde seus instintos de crescimento e autopreservação. A compaixão é um dos altos valores da humanidade e é vista por Nietzsche como decadência. Ele argumenta que a compaixão é contra a lei da seleção natural e multiplica o sofrimento. Ele também afirma que a compaixão é uma prática do niilismo e é conservadora do sofrimento. Por essa razão, Nietzsche vê o cristianismo como a moral do ressentimento. Ele argumenta que o ressentimento é um auto-envenenamento através da vingança inibida e que as virtudes cristãs são apenas fraquezas, moral de escravo e impotência. Ele também afirma que o perdão cristão é apenas uma incapacidade de vingança e que as doutrinas do juízo e a condenação ao inferno mostram que não existe perdão algum por parte do cristão. A bondade é para Nietzsche um sintoma de decadência, e ele argumenta que a bondade é apenas fraqueza e incapacidade de agir, é apenas ressentimento e impotência disfarçados. Ele também afirma que a bondade cristã é apenas uma forma de controlar os outros e que a bondade verdadeira é uma força ativa e não passiva. Guerra aos teólogos. Nietzsche afirma que sua crítica é direcionada aos teólogos e tudo que tem sangue de teólogo, como é o caso da filosofia alemã. Ele faz guerra ao instinto de teólogo e afirma que o que um teólogo considera verdadeiro necessariamente é falso. Em contraposição aos valores dos teólogos, Nietzsche afirma que os espíritos livres querem a transvaloração de todos os valores. Os espíritos livres não consideram mais os homens como derivados de um conceito, de uma divindade, mas os colocam novamente entre os animais. No cristianismo, a moral e a religião se afastam tanto da realidade que todas as suas causas e efeitos são imaginários. De acordo com Nietzsche, existe uma distinção entre aqueles que são simplesmente cristãos, leigos e os sacerdotes, incluindo padres, pastores e aqueles que exercem autoridade em uma comunidade religiosa. Enquanto todo sacerdote é um cristão, nem todo cristão é um sacerdote. Nietzsche argumenta que os sacerdotes, especialmente aqueles que almejaram poder no judaísmo e no cristianismo, têm um interesse em manter a humanidade doente e confundir os valores de bom e mal, verdadeiro e falso. Ele os descreve como vampiros, parasitas, sanguessugas pálidas e subterrâneas, devoradores de bife, caluniadores e envenenadores da vida, negadores profissionais, que sugam toda a vida, amor e esperança. Para Nietzsche, a cruz é um símbolo de uma conspiração contra a saúde, beleza, bem-estar, inteligência e bondade da alma, que se manifesta contra a vida em si. Nietzsche apresenta uma visão de Deus como uma projeção de um povo, diferentemente da abordagem de Ludwig Feuerbach, que considera Deus como uma projeção dos melhores atributos humanos. Enquanto para Feuerbach a projeção é metafísica e abstrata, para Nietzsche é materialista e histórica. Um povo que se sente forte e confiante projeta em seu Deus as qualidades que os ajudam a se manter no topo, sua alegria e seu sentimento de poder, e agradece a esse ser por isso. Assim, os deuses dos vikings, por exemplo, refletem claramente o espírito
espírito desse povo e suas crenças, e suas divindades expressam e legitimam seus valores. O mesmo acontece com o Deus de Israel, que reflete a história desse povo. A mudança na compreensão de Deus. Para Nietzsche, a diminuição artificial de Deus como apenas bom simboliza a perda de fé de um povo em seu futuro. É um processo que se manifesta quando se é derrotado, quando os valores da derrota precisam ser incorporados na consciência como forma de sobrevivência. A história dos judeus ilustra isso de forma clara. Quando o povo estava estabelecido em Canaã, o seu Deus era forte. Era o Deus que ordenou a entrada na terra, matar todos, incluindo mulheres e crianças, e tomar o poder. Muitos séculos depois, quando os judeus estavam exilados na Babilônia, houve uma mudança significativa. Aquele Deus antigo de guerra se transformou em um Deus bondoso, amoroso e perdoador. Nietzsche afirma que não se pode chamar essa transformação de evolução. O Deus cristão é um Deus da decadência, o Deus dos fracos, que não se reconhecem como tal, mas que curiosamente se consideram bons. Aquele que era um Deus de um povo, judeu, se tornou Deus universal, cosmopolita. Esse Deus se tornou o democrata entre os deuses, mas nunca deixou de ser judeu. Ele se tornou o Deus das esquinas. Seu reino para Nietzsche é um hospital, um reino subterrâneo, um gueto-reino. De acordo com Nietzsche, a ideia cristã de Deus, concebida como Deus dos fracos e doentes, é uma das mais corruptas já criadas. Ele argumenta que a concepção judaica de Deus se tornou cada vez mais fraca e etérea, até se desenvolver em uma divindade nada. Ele compara essa imagem de Deus com a de uma aranha, especificamente uma aranha subespécie Spinozae, fazendo referência ao conceito de Deus desenvolvido pelo filósofo holandês Baruch de Spinoza. Nietzsche argumenta que o conceito de Deus desenvolvido por Spinoza é uma forma de panteísmo, onde Deus é identificado com a natureza e, portanto, é indistinto de qualquer coisa em particular. Ele também faz referência a Hegel e a sua ciência da lógica, onde o ser e o nada são o mesmo. E a Kant, que concebeu Deus como uma ideia da razão e não como uma coisa em si. De acordo com Nietzsche, os metafísicos, ao longo dos séculos, se apropriaram do conceito de Deus e trabalharam tanto nele que acabaram hipnotizando Deus e transformando-o em uma aranha da espécie Spinozae. E ele enfatiza a decadência do conceito de Deus e a perda de fé em um futuro, que é a consequência direta dessa história. Nietzsche enxerga o cristianismo como uma evolução do judaísmo, tendo nascido de suas raízes e sendo uma continuação dele. Ele começa fazendo algumas considerações sobre a história dos judeus, que ele considera como o povo mais notável da história mundial, frente à escolha entre ser ou não ser. Os judeus escolheram ser a qualquer custo. E esse custo foi a radical falsificação de toda a natureza, de toda a realidade, tanto do mundo interior quanto do exterior. A história de Israel é inestimável quanto exemplo de história, típica de toda desnaturalização dos valores da natureza. Durante o período dos reis, Israel estava, em todas as coisas, na posição correta. Seu Jeová era uma expressão da consciência de poder, alegria em si mesmo. No entanto, nos tempos dos profetas, havia esperança de um rei que fosse um bom soldado e um juiz, especialmente o profeta típico, Isaías. Essa esperança não se concretizou, e como o Deus antigo não poderia continuar como era, os judeus desnaturalizaram seu conceito. A moralidade não era mais uma expressão da vida e condição de crescimento do povo, mas se tornou abstrata, em contradição com a própria vida. O cristianismo surgiu desse solo falso e de uma concepção de Deus que havia sido desnaturalizada pelos judeus, e continuou a falsificação desse Deus. Para Nietzsche, a palavra cristianismo é equivocada, pois só houve um verdadeiro cristão, que foi aquele que morreu na cruz. O próprio evangelho morreu na cruz. E o que foi chamado de evangelho, a partir desse momento foi, na verdade, o seu oposto, sua inversão. Ele acredita que ser cristão não se trata de acreditar em doutrinas ou ter fé, mas sim de viver de acordo com a vida daquele que morreu na cruz. Para Nietzsche, a vida cristã é uma ação e não uma crença. Ele argumenta que transformar o cristianismo em uma questão de acreditar em algo como verdadeiro é reduzi-lo a uma pura fenomenologia de consciência. É negar o cristianismo em si. Ele acredita que a fé sempre foi usada como uma cortina para esconder os instintos.
E a fé cristã é uma astúcia. Ele acusa Paulo de ter usado o cristianismo para alcançar o poder e acredita que o cristianismo é uma arte de mentir santamente e o cristão é a última ratia de mentira. A religião cristã não tem nenhum ponto de contato com a realidade e por isso é inimiga mortal da ciência. A Bíblia é citada como exemplo de como a ciência é vista como algo ameaçador para os sacerdotes que escreveram os textos sagrados. O autor afirma que a história da humanidade, segundo os sacerdotes que escreveram a Bíblia, começou com o primeiro erro de Deus, o desinteresse pelos animais e a decisão de que o homem deveria reinar sobre eles. O segundo erro de Deus é apresentado como a criação da mulher, que seria a origem do único e verdadeiro pecado, a ciência. Segundo o autor, a ciência é vista como algo proibido, e o mandamento moral do cristianismo é: tu não deves conhecer. Deus tenta se proteger da ciência, expulsando o homem do paraíso e iniciando a guerra entre os povos. No entanto, a emancipação em relação aos sacerdotes continua, e Deus decide afogar o homem. Dilúvio. Toda a psicologia do sacerdote conhece como único perigo a ciência, a sabedoria e o conhecimento. Em conclusão, para Nietzsche, o cristianismo é uma doença e que ninguém se torne cristão livremente, pois é preciso estar doente o suficiente para isso. O autor também afirma que a igreja é o verdadeiro anticristo, que perverteu o chamado original de Cristo. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!